E o Notícias Agrícolas dá sequência àquela série de entrevistas que a gente vem fazendo sobre questão da sustentabilidade. O foco hoje está muito em cima do produtor, o que o produtor está fazendo para garantir que a sua produção seja sustentável. Mas tem também o movimento das próprias empresas ligadas ao setor, trazendo aí as suas novidades, enfim, trazendo as suas possibilidades que vão ajudar o produtor a ter essa agricultura mais sustentável. Dessa vez, a gente vai falar com o pessoal da BASF, justamente porque para a horticultura eles estão lançando aí o primeiro biofungicida. A gente vai entender direitinho o que é isso, como é que ele funciona e como é que surgiu a ideia de se criar mesmo, né, de se desenvolver esse biofungicida. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Pedro Mendonça. Ele é do setor de desenvolvimento técnico de produtos lá da BASF. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É mais uma ferramenta de sustentabilidade aí que o produtor pode utilizar na atividade dele, certo, Pedro? Ok. É um prazer estar com vocês hoje. E é um prazer também estarmos trazendo novas notícias aí para o produtor, né, para o campo aí. Então, o Duravel é o novo produto que a BASF lançou agora no mercado e com foco muito forte nos cultivos de HF, né, que pega todas as hortaliças, folhosas, frutas, né, legumes, que é o mercado de HF. É um produto que vai auxiliar o produtor a manejar melhor as doenças que ocorrem no campo aí. Nós temos um problema seríssimo de controle, principalmente de problema de bactéria, né, em vários cultivos, mas também de alguns patógenos muito importantes, né, então, que atacam tanto hortaliças como frutas, né. Então, o Duravel vai ser uma ferramenta extremamente interessante para auxiliar o produtor a manejar, e por ser um produto biológico, a ele ter uma produção de melhor qualidade e com menor resíduo em termos de produto químico, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar da forma de ação, enfim, vai detalhar a situação, mas a BASF ela vem entrando nesse setor dos bioinsumos, né, Pedro, com bastante intensidade. O que isso significa? Que mercado é esse? Como é que a gente pode entender essa nova linha de trabalho da BASF? Então, a tendência que eu vejo do mercado como um todo, né, a gente tem que entender que a BASF ela é uma empresa química, né, com mais de 100 anos de Brasil, né, e a tendência é que cada vez mais nós tenhamos produtos biológicos no mercado, né, as empresas têm crescido muito, procurado, são produtos também que tem que ter uma quantidade grande de investimento e pesquisa, não é também... Todo mundo, produto biológico é fácil, não é? Você tem que ter uma pesquisa, um investimento grande, uma pesquisa muito grande para você trabalhar com o produto biológico efetivamente, que ele faça um bom controle e seja benéfico para o produtor, né? Mas também nós estamos também investindo em produtos com menor toxicologia, com mais facilidade em termos de uso para o produtor. Então, essas duas direções elas são extremamente importantes, tanto você procurar produtos biológicos como produtos químicos com menor nível de toxicidade, com mais aceitabilidade ambiental, né? Então, Mas essas duas linhas são essa importantes. interação do químico com o biológico, ela tá dando liga, está sendo importante de acontecer, e por que isso está sendo importante? É uma demanda do produtor, é uma demanda do consumidor que está querendo esse produto mais sustentável? Como é que vocês estão vendo e por que investir nesse setor e nessa, né, interação aí de químico com biológico, Pedro? Bom, o que você está falando tem uma certa importância. Primeira coisa, a gente tem que colocar o produto biológico, ele vai servir para o mercado convencional, o produtor trabalha com química, ele vai servir para o mercado de orgânico, como diversas outras modalidades de cultivo, né? Cultivo protegido e tal, e etc. Então, ele tem uma versatilidade, o biológico de uso. Mas, logicamente, dentro do nosso mercado, que é o mercado convencional, o mercado de químico, ele vai ter a sua importância,
porque ele vai poder ser alternado com o uso do químico, e em algumas situações ele poderá ser até misturado com químico, a gente sabe que não existe incompatibilidade. Tem até momentos que eles se complementam em termos de controle. Como o produtor também vai trabalhar muito com biológico no final do desenvolvimento da sua produção, na pré-colheita, que aí ele vai ter uma menor residualidade de químico lá no produto que ele está colhendo. Então, quer dizer, ele entra em todos os mercados, mas ele, no caso do mercado convencional, mercado que se trabalha com químico, ele vai auxiliar no manejo das doenças, mas também vai fazer com que o produtor tenha uma menor residualidade de químico no final da sua colheita. Muito bem. Agora, dentro do setor de horticultura, é um setor que já utiliza bastante aí o biológico, né? E dentro do setor de horticultura, o produto de vocês é o primeiro biofungicida, é isso mesmo? Qual que é a ação dele? Para onde ele está focado? O que ele deve controlar aí, principalmente em termos de eficiência aí? Qual que é o alvo dele, Pedro? Então, ele controla alguns patógenos importantes, alguns fungos de solo, né? Então, por exemplo, ele pode ser usado desde da formação da muda, no caso de folhosas principalmente, vai pegar desde o início da formação de muda, que a muda pode ter um ataque de patógeno. Nós temos dois alvos importantes aí, que é o caso de Rhizoctonia e Pítio, podem ocorrer no solo. Então, ele vai pegar inicialmente no início do desenvolvimento da planta, né? Ele pode ser aplicado no viveiro, como ele pode ser aplicado em qualquer fase durante o cultivo. Ele vai controlar muito bem bactéria. Ele tem uma afinidade muito grande com o uso de protetivo, que é os copos, fungicidas cúbicos, né? Então ele pode ter essa facilidade de mistura com o cúbico. E juntamente com o cúbico ele tem mostrado uma boa resposta em termos de controle de bactérias. Bactéria é um problema seríssimo, porque a bactéria tem alguns produtos utilizados no mercado que têm ocasionado um pouco de desequilíbrio em termos de ocorrência de bactéria, e o biológico ele entra nesse mercado para controle de bactéria, que ele não causa nenhum problema em termos de desequilíbrio. Pelo contrário, ele induz a planta a ter um pouco mais de resistência à ocorrência de bactéria. Então, ele vai ser trabalhado nesse mercado também juntamente com a mistura do cúbico, que é importante no controle de bactéria também. Como nós temos um controle muito importante de uma doença que é multicultura, que é a botrytis. Botrytis a gente vê problema aí seríssimo em uva, né? Como a gente tem problema seríssimo da botrytis também em cebola. Morango, que é outra cultura importante que a botrytis ataca muito, se perde muito morango em função da ocorrência de botrytis. Então são algumas das doenças que a gente tem registro aí, que a gente vai trabalhar forte. O morango é um cultivo extremamente importante, que ele vai encaixar muito bem na aplicação, né, no cultivo, né, então, do morango. Né? Em que momento ele é indicado, Pedro? Em que momento do desenvolvimento da lavoura? Aí que é a grande vantagem do biológico, você pode trabalhar a qualquer momento. Essa é a grande vantagem. Eu posso, desde o cultivo novo ainda, a planta nova, a planta jovem, como no meio do cultivo, como até no final do cultivo. A gente pensa muito assim, o biológico eu vou trabalhar no final do cultivo, que eu vou reduzir o residual lá de químico. Não, ele pode ser trabalhado em qualquer fase. Qualquer fase. A gente tem que colocar uma coisa importante. O Duravel, o Bacillus, ele é um produto preventivo. Então, eu não posso colocar um produto biológico quando eu tenho uma altíssima pressão de ocorrência de um patógeno. Mas preventivamente, perfeitamente. Então, preventivamente eu posso usar em qualquer fase do ciclo do cultivo, né? Seja no início dele, seja na época de florada. Estou numa cultura de fruta, por exemplo. Chegou na época de florada, eu posso trabalhar com biológico? Posso. Mas eu vou trabalhar não só com biológico, eu vou alternar com químico também. Aí depois, durante o desenvolvimento do fruto, eu posso trabalhar com ele? Perfeitamente também. Aí eu posso ir alternando com químico também. Eu estou reduzindo a minha carga de químico, mas eu estou fazendo o controle adequado, um controle preventivo do patógeno. E lá no final, eu posso trabalhar com uma quantidade até maior de aplicação no pré-colheita, que aí eu vou estar continuando
o meu controle daquele patógeno, favorecendo uma produção de melhor qualidade, com menos residual, logicamente, e também eu mantenho o nível de controle, né? Então é muito importante. Então ele não tem fase, ele pode ser em qualquer fase dos cultivos. Né? E esse processo de introdução do biológico, ele também auxilia no manejo de resistência, no caso aí dos químicos? Pode ajudar nesse processo? Isso é um dos fatores extremamente importantes dele. Porque o Duravel, ele age em várias fases do patógeno, ele é preventivo, né, principalmente na fase inicial, mas de formas diferentes. Como a gente já tem comentado, ontem nós comentamos isso no lançamento do produto, que ele age impedindo a penetração do patógeno, ele age no patógeno, na célula do patógeno, como ele também faz com que a planta também tenha uma reação em relação à presença do patógeno. Então, são momentos, são modos diferentes de ação, que exatamente por ele ter diferentes modos, ele maneja a possibilidade de ocorrer algum tipo de resistência dos patógenos. Então, ele faz um manejo, ele melhora, é uma ferramenta que melhora o manejo para o produtor, porque exatamente pelos diferentes modos de ação. Vamos entender cada uma dessas fases que você citou. No primeiro momento, então, ele entra como preventivo. Só vamos começar do começo. É uma bactéria. Não, ele sempre é preventivo. A gente tem que entender. Ele sempre é preventivo, tá? É um organismo vivo, é uma bactéria. É uma bactéria. À medida que você aplicou, o produtor aplicou na planta, ela vai estar na superfície da planta, e aí ela tem uma afinidade muito boa com a planta, e aí o que vai acontecer? Ele vai se multiplicar e vai formar uma cobertura na planta. Ele vai cobrir a superfície da planta. À medida de onde vem o patógeno? O patógeno não está presente no ar, no ambiente. O esporo vai cair ali na folha, no fruto, e ele vai ter a condição ali de molhamento, de temperatura favorável. Ele vai penetrar, ele vai tentar penetrar na planta. Como você aplicou o Duravel, aplicou o Bacillus, ele vai formar uma camada. Então ele vai impedir essa penetração. Agora, do patógeno. O detalhe é que essa bactéria ela foi selecionada para ter esse tipo de ação em cima da planta, certo? Apesar de existir no ambiente, vocês foram procurar a que mais se adequa a essa condição e tem maior eficiência. Tanto ela foi testada para se adequar melhor à condição ambiente, que a gente tem que entender que existe uma variação do ambiente conforme a época do ano, e durante o dia você tem uma variação, você tem variação de temperatura, você tem uma variação de molhamento e tudo. Então você procurou-se um material que tivesse uma melhor adaptabilidade à variação de temperatura, a variação de pH, de vários fatores. Então você tem um material que ele é mais estável, que ele tem uma capacidade reprodutiva muito boa e que ele tem também uma capacidade de durabilidade maior no ambiente, como também uma capacidade de produzir as substâncias que afetam o patógeno, que são os lipopeptídeos. Eles produzem essas substâncias que vão afetar a membrana da célula do patógeno, que é outro modo de ação. Então, tem que ser um material que tem uma capacidade boa de produção de lipopeptídeos também. E daí, por isso Pedro, tem que selecionar o material. E daí, Pedro, eu apliquei a cauda com a bactéria, com enfim, lá o biológico. O que vai acontecer? Ele vai começar a se propagar na planta. E ele faz essa proteção em quanto tempo? Em quanto tempo a planta já está protegida aí, ou pelo menos tem esse escudo de proteção formado já? A proteção é imediata, porque você colocou, ele vai na cauda, ele atingiu a planta, ele já está protegendo. E aí ele já vai multiplicando. Tá. Ele não para a sua atividade. Aí, posteriormente, à medida que o patógeno presente lá ele for querer germinar e desenvolver, aí é outro modo de ação que vai agir, são os lipopeptídeos que vão penetrar no patógeno e afetar a célula do patógeno. Aí o desenvolvimento do patógeno ele paralisa e o patógeno ocorre a mortalidade do patógeno. Né? Tá. Ele não age no patógeno que já penetrou, uma situação curativa, mas no patógeno externo que ele está
tentando se desenvolver, aí o Duravel vai agir. Então o patógeno chega, entra em contato ali com aquela camada de proteção e a partir desse momento ele começa a agir. Sim, sim, exatamente. O que que ele faz exatamente, Pedro? Como é que é essa relação com o patógeno? A membrana do... Primeiro, patógeno ele é como o fungo lá, ele é constituído de células, né? E essas células têm a membrana plasmática. Essa membrana ela tem uma constituição química. E o que, que o Bacillus faz, o Duravel faz? Ele vai lá e afeta a constituição química dessa parede, dessa membrana. E o que acontece? Mudando a constituição química dessa membrana, ela deixa de ter o equilíbrio e aí ele acaba ocorrendo uma ruptura dessa membrana. E aí acontece a morte da célula. Então, ela é uma célula, várias células vão morrendo e, logicamente, há destruição do patógeno. E qual que é o tempo, e qual que é o tempo de proteção para a planta ali? Quanto tempo essa bactéria está apta a fazer esse trabalho? Então, a gente considera aí, em termos de, assim, estabelecer quanto tempo, depende muito da quantidade de patógeno, da pressão do patógeno, da condição de ambiente, de chuva e tal, né? Logicamente, o bacilo está ali, mas você pode diminuir isso à medida que você tiver um período chuvoso mais intenso. Mas a gente considera aí, na média, aí você tem até um pico muito bom, até entre 10 e 15 dias aí, em termos de controle. Logicamente, você tem que... Ele vai estar usando outras formas de controle, né? Outras formas de controle, e conjuntamente ou alternado, mas ele, muitas vezes, ele vai ter momentos do cultivo que ele pode ter que fazer um número maior de aplicações. Como eu falei, ele pode ser aplicado em qualquer fase, não tem problema nenhum, e não existe limitação em termos de número de aplicação. O que é importante é que para ele manejar e fazer o manejo correto, ele vai alternar produtos. Né? Uhum. E também a condição da doença ali da região dele, porque exatamente a doença depende basicamente da condição de clima e da pressão que existe lá na área dele, né? Então, eu sou muito reticente de falar qual o período de controle que eu vou ter, vai depender exatamente da pressão que o patógeno tem sobre a área, né? O que faz parte do manejo é o produtor observar a sua condição e observar como está a ocorrência de doença na sua área, né? Mas, independente disso, ele é uma excelente ferramenta para auxiliar o produtor no manejo das doenças. Muito bem. Enfim, é um produto que está sendo trazido aí, oferecido pelo produtor. Já está disponível já? Já está disponível, né? É muito importante. Existe uma outra coisa assim, que nós não comentamos aqui a respeito a gente fala do controle preventivo e a gente sabe que tem doenças como as bactérias, por exemplo, que são doenças sistêmicas que estão lá na planta, internamente na planta, que o controle é mais difícil, né? E ainda tem uma outra coisa que é o Duravel, o Bacillus em si, ele induz a planta a ativar o seu sistema de resistência. E essa ativação do sistema, ela vai auxiliá-la no controle daquela doença que já está ocorrendo dentro da planta. Então, a planta vai ter uma reação melhor aos patógenos que já penetraram nela. Né? Quer dizer, apesar de ser um produto indicado como preventivo, você tem um estímulo à defesa da planta, que ajuda a controlar aqueles patógenos que já infectaram a planta. Exatamente, você induz a planta a ativar os seus sistemas de defesa. O resultado disso... Isso é outro resultado muito interessante. O resultado disso é uma produtividade maior, Pedro? Exatamente, até interessante a sua pergunta, porque a gente tem percebido o seguinte, mesmo que eu tenha um ataque do patógeno, o patógeno já penetrou, tá? A gente vê isso muito comum em tomate, é muito interessante ver que o tomate é uma cultura de ciclo curto, você consegue ver muito bem isso aí. Você vê que nas áreas aplicadas com Duravel,
a durabilidade da folha ela é melhor. Mesmo que o patógeno ele esteja lá presente, que ele já tenha penetrado, a sua lesão ela demora a desenvolver e aí ela desenvolve mais devagar, mais lentamente, porque a aplicação do Duravel está induzindo a planta a ter uma certa resistência ao patógeno. Então, você faz com que a perda de área foliar ela vai ser reduzida. Consequentemente, se você tem mais folha, você está perdendo menos área foliar, a planta tem capacidade de mais fotossíntese, ela tem capacidade melhor de encher o seu fruto, né? Então, a gente percebe que em vários cultivos a gente tem um ganho de produtividade. Então, você ganha um fruto com calibre melhor, você ganha um fruto com peso melhor. Então, é muito interessante isso, porque essa indução da planta à resistência, ela induzir a resistência, você faz com que você tenha uma durabilidade maior da parte vegetal. Então, isso faz com que a planta produza mais, né? Então, essa indução ela é muito importante também, que é uma outra maneira de reação quando o Duravel é aplicado. Agora, como é que está, Pedro, a adesão do produtor aos produtos biológicos mesmo, né? Não só ao Duravel, mas de forma geral. O produtor está entendendo esse processo, está entendendo a importância de se produzir de forma sustentável. Qual que é o retorno que vocês estão tendo? Eu acho que isso aí eu acho que a agricultura mudou muito, né? A agricultura brasileira mudou e continua mudando, e isso não para. Eu acho que o produtor hoje ele está mais preparado, ele está mais informado, né? Ele tá na internet, ele está lendo, ele está recebendo notícias direto, é uma outra realidade. Então, o produtor hoje ele é muito mais consciente. Ele é muito mais consciente que ele tem que rotacionar produto, que ele tem que trabalhar com opções diferentes de produto, que ele tem que manejar melhor o que está ocorrendo na lavoura dele, ele tem que conhecer melhor aquela doença, aquela praga. Isso aí faz parte hoje da rotina dele, ele tem que ter um conhecimento maior, né? Então, eu vejo que sejam produtores grandes ou médios ou pequenos, hoje o nível de formação, os grandes nem se falam, mas mesmo se pegar a área de horticultura que a gente vê que é forte, o médio ou pequeno, são produtores muito mais informados. Isso aí, e isso é a mudança da agricultura brasileira. Ô Pedro, por ser um organismo vivo, muito se questionou, não sei se ainda se questiona, mas lá atrás, dessa interação com os químicos, né? Dessa possibilidade de interagir, de trabalhar junto, enfim, de fazer uma aplicação junto aí com os químicos. O que mudou? Como é que está a pesquisa para buscar esses organismos mais eficientes? Enfim, dá para dizer que a gente tem um mercado de biológicos mais eficiente hoje? Sim, nós temos um mercado biológico mais eficiente porque tem pesquisa, né? Então, igual nós estamos lançando um produto que demorou um tempo dentro da empresa em termos de pesquisa, foi selecionado uma cepa eficiente, foi feito investimento de recursos, foi trabalhada uma formulação que permite uma boa distribuição do bacillus na planta, permite uma boa tapabilidade rápida do bacillus no cultivo. Então, isso tudo foi através de pesquisa. Quanto tempo Agora, mais ou menos leva uma pesquisa para ter um resultado bom? a pesquisa normal hoje de um produto agrícola, né, um defensivo agrícola, ele demora de 5 a 10 anos, né, na média de 8 anos. Né? O Duravel mesmo foi de 5 a 6 anos, que demorou para a gente trabalhar e ser lançado. A gente sabe que o registro do biológico é um pouco mais rápido, um pouco mais fácil, né? Mas, independente disso, o processo de trabalho na empresa ele é o mesmo. O tempo de desenvolvimento ele não vai ser mais curto do que um produto químico. A gente tem que ter a certeza de que aquele produto, aquela formulação, aquela dose que a gente vai trabalhar nos cultivos é adequada e que o produtor vai ter a segurança que ele vai ter o resultado adequado na hora que ele adquirir o produto. Então, o tempo de desenvolvimento ele não muda. Ele vai ser praticamente o mesmo. A gente tem que estabelecer os alvos corretos, o cultivo que vai ser trabalhado e a dose. A gente tem que chegar no posicionamento adequado para o mercado e para o produtor. Então, isso é muito importante.
Agora, existe também o risco do exagero, de se utilizar tanto biológico que aquele organismo, aquele determinado organismo vivo, ele pode sair do controle ali e, de repente, criar um ambiente desfavorável de alguma forma ali, ou isso não existe, Pedro? Não, eu acho que pode existir, mas a minha preocupação maior não é essa. A minha preocupação maior é o produtor não estar ciente do momento que ele vai trabalhar com os produtos, né? Então, por isso que o manejo integrado ele é importante, porque o produtor tem que estar consciente do seguinte: ele tem que saber o período favorável dentro do ciclo do cultivo dele que a doença ocorre com mais facilidade, observar o cultivo dele, manejar, fazer levantamento, saber a hora certinha dele trabalhar com o produto. Todos os casos de exagero de uso de produto, excesso de aplicação, excesso de dose, tudo ele ocorre porque não manejou corretamente a doença na lavoura dele. O que a gente tem como parâmetro é o seguinte: é exatamente os anos de trabalho para chegar no posicionamento correto do produto, o produtor trabalhar de uma forma correta e também trabalhar dentro do ciclo no momento adequado. Então, o produtor tem que estar ciente disso aí. Não adianta ele... Se ocorre essa forma errada de uso ou excesso de uso, é porque ele escapou, não manejou corretamente, escapou controle, algum problema assim. Então, a primeira coisa, que é a mais importante de todas, ele tem que trabalhar manejando corretamente a doença, ou seja, a praga. Ele tem que saber o momento que ele tem que utilizar os produtos, para que ele tenha o adequado controle e que não escape o controle. Então, por isso que a gente tem, em função disso, que o biológico tem que ser de qualidade, o biológico ele tem que ser bem formulado, o biológico ele tem que ser selecionado exatamente para dar boa resposta ao produtor. E por isso tem que ser investido recursos e tem que ser trabalhado por um período para a gente chegar no posicionamento adequado nos diversos cultivos que ele é registrado. Então, por isso que demora anos, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Alguns anos de trabalho para se chegar a um produto que vai dar a resposta adequada para o produtor. Muito bem. E dentro dessa linha de dar ferramentas de sustentabilidade ao produtor, a BASF tende aí a continuar investindo nos bioinseticidas, bioinsumos, né? Bioinsumos, né? O nome correto, né? Sim, exatamente. A gente vê um potencial muito grande dos biológicos. Hoje o biológico se usa até em tratamento de semente, em soja, milho, tudo. Isso é a tendência de crescimento em TS, em aplicação foliar, em aplicação de solo, em suco de plantio, é outra modalidade que tem crescido, o uso biológico. A aplicação drenche nos cultivos, que é uma outra aplicação que você faz no solo, em drenche, é uma tendência de crescimento de aplicação de drenche. Então, o biológico vai ter uma versatilidade de uso muito grande. É um mercado que cresce aí 20% a 30% ao ano, né, em média. Exatamente, ele cresce nessa média. É importante, mas é importante que venham a ser colocados no mercado produtos com qualidade testados, né? Então, isso que seja importante. Não é detectar um organismo vivo e achar que ele vai fazer... E achar que vai resolver o problema, né? A coisa tem que ser feita de forma correta, tem que ser feito investimento, tem que ser selecionado material adequado e que tenha realmente uma performance boa de controle, né? Então, isso é muito importante. Meu caro, muito obrigado, viu? Pedro Mendonça, desenvolvimento técnico de produtos da BASF, conversando com a gente, trazendo detalhes de mais esse produto biológico aí, é um biofungicida para o setor de horticultura, mas que vai ser empregado, ou poderia ser empregado em outros setores também, certo, Pedro? Sim, sim. A gente, é o que eu falo, nós continuamos, apesar do Duragal ter sido lançado, eu trabalho numa área de desenvolvimento de técnica de produtos, a gente continua trabalhando. O produto, apesar dele ser entrada comercial, é muito bom o produtor entender isso. O produto não é porque o produto entrou no mercado, foi lançado, que finalizou o produto, nada. A gente continua ainda trabalhando com o produto por um longo tempo.
principalmente no caso do Doravel, que é um produto biológico que tem uma capacidade de vários alvos diferentes, nós estamos testando em novos alvos. Ainda alguns alvos que não estão no registro, a gente vai testar em novos alvos e, quem sabe, novos cultivos. Então, isso aí é contínuo, o processo ele não para. A gente lançou o produto está aí no mercado, tem os registros dele, né, que é por alvo, né, mas a gente continua o trabalho ele não para. Legal. Pedro, parabéns pela iniciativa aí de vocês. Como eu disse no começo da entrevista, todo o foco da sustentabilidade está colocado sobre os produtores hoje e as parcerias, né, são muito importantes, as empresas ajudando o produtor nessa questão da sustentabilidade ou avançando nesse tema que hoje domina, né, Pedro, principalmente por parte do consumidor final, a necessidade de se comprar um produto sustentável, de se buscar um produto que tenha as características de uma produção que preserva o meio ambiente, que preserva o social, enfim, que é economicamente viável, é muito importante nesse momento. Meu caro, muito obrigado e volte sempre. Nada. Ok, eu que agradeço aí. Obrigado. Até a próxima. Bom dia a todos. Pedro Mendonça, desenvolvimento técnico de produtos da BASF, então contando um pouquinho para a gente como funciona esse novo produto, esse novo biofungicida, o primeiro biofungicida para o setor de horticultura lançado aí pela BASF. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.